Vamos lá, gráfico ggplot. A gente chama primeiro um objeto, né? A gente vai chamar de gráfico coluna, tá? Vou até mudar aqui, vou botar gráfico coluna. Ah, não vou mudar não, porque senão o código eu vou ter que alterar lá embaixo, tá? Vou deixar só gráfico coluna mesmo, tá? Mas entenda que é por sexo, tá? Então, ó, a gente vai chamar o que primeiro? ggplot, né? ggplot. E aí, a gente entra com os dados, né? A parte estética, que é o eixo X. E aqui, o que a gente vai estar dizendo? O fio, ele vai botar na cor, né, o sexo, ou seja, vai separar em masculino e feminino na cor. Tá? A gente vai entender melhor quando a gente vê. O geom bar é muito parecido, tá? A gente vai continuar com o gráfico de coluna, então a position é igual a dodge, tá? Que é o próprio default dele, não precisaria desse parâmetro, tá? Ok? ggtitle, a gente vai dizer o título, né? Número de alunos por cor dos olhos e sexo agora, né? Porque a gente está adicionando por sexo também. Aqui a gente vai estar dizendo o fio por sexo, e aí ele vai estar fazendo para a gente essa coluna também por sexo. E aqui, ó, xlab, cor dos olhos, e ylab. Vamos gerar aqui o gráfico. Vamos chamar, né? Agora a gente vê, ó, que tem duas categorias aqui, né? Uma para o sexo masculino e outra para o feminino, né? Só que ele ainda não está iterativo, né? Como é que a gente faz para deixar iterativo? ggplotly do objeto que você criou. Então vamos fazer. Agora ele está iterativo, né? A gente vê, ó, alunos alunos com olho azul, né? E do sexo feminino, 10. Alunos com olho azul do sexo masculino, 10 também. Castanho, alunos com olho castanho do sexo feminino, 11. Alunos do sexo masculino com quantidade 12, né? O olho castanho, 12, tá? Então a gente vê que ele separou as categorias por cor, né? Então ele botou o vermelho aqui, um vermelho quase rosa aqui, né? Pro feminino. E pro masculino ele deixou um verde, tá? Ou um azul piscina aí, como você queira, beleza? Legal. Então a gente já viu como é que a gente faz com números absolutos, né? Tanto separando por categorias ou não, né? Tá? E agora a gente vai ver a porcentagem. Como é que a gente vai fazer para deixar isso em porcentagem, tá? Então a gente tem aqui, ó, a gente vai chamar gráfico coluna %, tá? Que vai ser o nosso objeto, tá? Que vai guardar esse gráfico, tá? A gente vai continuar com gráficos verticais, tá? Então, primeira coisa, dar o banco, né? Variáveis categóricas nominais. Segunda coisa, entrar com a parte estética. Vai ser o eixo X, vai ser a cor dos olhos. E o fio vai continuar sendo sexo, né? Legal. A gente quer continuar com barras verticais, então vai botar dodge, position igual a dodge, né? Geombar é a geometria, né? Que a gente entrou, tá? Só que agora a gente vai ter que adicionar esse parâmetro aqui, ó. A gente vai botar AES do y igual a pontinho, pontinho, count, tá? Dividido pela soma do pontinho, pontinho, count. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu quero a porcentagem, tá? Como se fossem as fatias da pizza, tá? Eu quero a frequência relativa de cada um, tá? É isso que eu estou dizendo para ele, tá? Legal. Só que aí ele vai pegar esse número e vai dividir e vai deixar em proporção, tá? Aqui ele ainda não coloca em porcentagem, tá? A gente vai ter que adicionar, ó, o scale y contínuos, labels igual a %, para ele botar em porcentagem, tá? E aí, título, a mesma coisa, ggtitle, xlab, ylab, né? E a gente vai estar preenchendo por sexo, tá? Legal. Então vamos fazer o gráfico. Rodando aqui. Vamos chamar o gráfico. Agora a gente percebe o quê? Que o quanto que representava... vamos deixar iterativo, né? Ó, agora tá o quê? A gente vê que essa categoria aqui, ela representa 10%. Porque era o quê? Era 10, né, dentro do total, que eram 100, né? Lembra que a gente fez 100, tá a amostra de tamanho 100? Então, 10 dividido por 100, 0,10, né? Então, é 10%
de olho azul feminino, 10% olho azul masculino, e assim por diante. Então a gente tem aqui o gráfico em porcentagem, beleza? Legal. E a gente vê que os padrões vão se repetindo, né? Vai ficando mais tranquilo de entender, tá? E agora, se eu quiser empilhado, né? Ou seja, eu vou colocar um embaixo do outro, tá? Numa pilha, né? Então, ó, como é que eu faço? A única coisa que eu vou mudar aqui, ó, a minha entrada aqui vai ser a mesma, né? Eu quero também que ele calcule em porcentagem, tá? A diferença é que a gente não precisa adicionar esse parâmetro count aqui, ó, porque o empilhado ele já consegue entender direto, tá? E aí se você botar aqui, ó, position igual a fill, ele vai fazer o empilhado pra gente, tá? Então aqui, ó. Se eu chamar aqui, ó, ele fez aqui o empilhado pra gente. Então, ó, 50% foi do masculino, 50% do feminino, né? Porque a gente viu que era 10 e 10, né? 10% para cada também, né? Então a gente pode também tornar ele iterativo, tá? E aqui, ó, a gente vê que 52,17% castanho masculino e 47,82% castanho feminino. Então a gente consegue ver isso por diversas óticas, beleza? Então esse foi o gráfico empilhado, tá? Lembrando que a gente está aqui com as qualitativas nominais ainda, tá? Legal. E se eu quiser colocar, em vez do gráfico de coluna, a gente colocar o gráfico na horizontal, né? Gráficos de barras horizontais. Como é que a gente faz? Simples, tá? Só pegar o gráfico de colunas que a gente tinha e adicionar um parâmetro chamado chord flip, tá? Adicionando o chord flip, vai ficar dessa forma aqui, ó. Se a gente rodar e deixar ele iterativo, o que ele vai fazer? Ele vai trazer, ó, o gráfico que a gente já tinha por sexo, né? E ele botou agora, né? Ele horizontalizou, né? Ele jogou o que era do X para o Y, né? A cor dos olhos agora está no Y. E a frequência, a quantidade de alunos está no X, tá? Então você consegue ter uma outra visão, né? A gente consegue ver a mesma informação de diversas formas, tá? Por diversas óticas, tá? Legal? Show! E se eu quiser ver tudo junto, né, no gráfico? Antes, ainda tem aqui, ó, tem como você separar por categoria, por exemplo, fazer um gráfico para cada sexo, por exemplo, masculino e feminino? Tem. Como é que a gente faz? A gente adiciona esse face grid aqui, tá? Que ele vai separar pela sua variável categórica aqui, que no caso aqui é o sexo, tá? Então, ó, se a gente rodar e tornar iterativo, o que ele vai fazer? Opa, ele não fez aqui, vou entender por quê. É porque a gente não chamou, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não, a gente botou por sexo e chamou o gráfico de barras horizontais, né? Então vou alterar aqui, tá? Então vamos chamar o iterativo. E agora ele vai separar, ó, fez um para cada, ó, fez um para o feminino e um para o masculino. E aí você consegue comparar também de uma outra forma, tá? São várias óticas para você poder comparar as suas informações, tá? Legal. E se eu quiser botar tudo no mesmo gráfico, como é que eu faço? A gente vai usar essa biblioteca chamada gridextra aqui, tá? E vai chamar a função grid.arrange, tá? E aí o que eu dou de parâmetro para ela? Eu dou os meus gráficos, né? Vou pegar gráfico coluna geral, gráfico coluna porcente, gráfico barras horizontais, todos os objetos que estão armazenando nos meus gráficos, né? Gráficos colunas empilhadas. E aí eu vou dizer o que para ele? O número de linhas é 3 e o número de colunas é 2. Então eu vou gerar quantos gráficos? O número de linhas vezes o número de colunas. Vou gerar 6 gráficos, tá? Que é exatamente o número de gráficos que tem aqui, tá? Então, a gente vai ter 3 linhas e 2 colunas, beleza? Então vamos gerar aqui e vamos ver o que ele vai trazer de resultado. Vamos abrir um pouco mais, né? Porque vai precisar que a tela seja um pouco maior, né? Vamos aguardar aqui o que ele está fazendo, né? Deixa eu ver aqui.
Ele não... Ah, ele não tinha aceitado o comando. Agora, ó, vamos ver o que ele vai fazer aqui pra gente. Ele demora um pouquinho porque ele está fazendo todos os gráficos juntos, né? Na mesma tela. E aí, ó, olha que legal. Apareceu todos os gráficos que a gente fez na sequência, ó. Primeiramente, a gente fez aqui os gráficos com as frequências absolutas simples, né? Para as categorias não separadas ainda por sexo, né? Tá? E depois a gente fez o quê? Separou por sexo, tá? Para ficar aqui um storytelling bem legal para vocês, né? A gente separou por sexo para ver também por sexo se existia também uma diferença significativa, né? E aqui, ó, número de alunos por cor dos sexos. E agora a gente olha em porcentagem, frequência relativa, né? O quanto que esse número representa do total, né? O quanto que o 10 representa do total, tá? E assim por diante, beleza? E aí a gente inverte os gráficos, né? Para fazer um gráfico de barras horizontais, né? Aqui na horizontal, tá? E depois a gente usa lá o Face Grid, né? Para separar um gráfico por categoria. Então, um gráfico para feminino, um gráfico para masculino, né? E número de alunos por cor dos olhos e sexo com as barras empilhadas, né? Olhando aqui em termos de frequência relativa. Legal? Beleza? Então, a próxima aula aí vai ser sobre... A gente vai dar continuação aqui e a gente vai falar das qualitativas ordinais, tá? Valeu!